Glória a Deus. Amém. Convido você a se colocar de pé. Vamos estar agradecendo a Deus, vamos estar orando. Pedindo para que o Senhor continue falando conosco. O período de louvor foi uma bênção. Deus já falou muito aos nossos corações, que Ele continue ministrando. Amém. Aquilo que você veio buscar do Senhor, tenho certeza que Ele vai falar contigo. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida aqui, Senhor. Por aqueles que estão retornando de férias, pelos visitantes, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, Deus. Que o Senhor possa, através dessa palavra, Senhor, ministrar ao meu coração, ministrar ao coração da tua igreja. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus. No nome de Jesus, nós abrimos agora a nossa mente. Tiramos, Senhor, toda distração, Senhor. E que o Senhor possa falar conosco. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Convido você a se sentar. Bem, para dar aqui uma introdução, eu quero que você acompanhe comigo uma história, não é? Eu vou estar falando da história da Bíblia. E eu me lembro quando eu fazia seminário em Portugal, que uma das matérias que eu fiz foi uma matéria que me chamou muita atenção, e essa matéria falava sobre a história de Israel. Essa matéria, para mim, foi uma das matérias mais difíceis, porque o mentor do seminário, ou seja, o elaborador do seminário, ele usava uma linguagem muito difícil de compreender. Aquela linguagem mais tradicional e mais culta. E eu me lembro de falar, nossa, mas essa apostila está muito complicada para você conseguir entender, porque você tem que parar, você tem que analisar as palavras, porque até para o português, o que será que ele está querendo dizer? Mas aquilo me fez muito bem, porque indo buscar, tentando encontrar estas respostas daquilo que a matéria exigia da história de Israel, me fez encontrar e me aprofundar ainda mais, porque eu precisava, porque não era uma coisa tão fácil. Geralmente, quando aquilo está muito fácil, a gente já superficialmente dá uma olhada, a gente já acha que é o entendido. E eu me lembro que nessa história de Israel, me chamou muita atenção algumas coisas. E eu vou aqui fazer um caminho para chegar no personagem de hoje à noite. Nos dois personagens de hoje à noite. Depois de muita coisa que aconteceu com Israel, o profeta Samuel, ele escuta o povo falando com ele, e o povo chega e fala para ele, Samuel, você está ficando muito velho. E os teus filhos não estão andando no mesmo caminho que você está andando. E é assim, os outros povos têm reis. Os outros povos têm um rei que vai à frente deles, que vai na batalha, e você está velho. E nós precisamos, então, de um rei. E Samuel fala para eles assim, peraí, eu não estou entendendo muito bem essa história, não estou digerindo bem, essa coisa não está boa. Mas eu vou falar com o Senhor. E Samuel apresenta ao Senhor essa história, apresenta a Deus como profeta. E Deus ele diz assim para Samuel, ouve a voz do povo. Faz aquilo que eles estão falando para fazer. Pois, Samuel, eles não têm rejeitado você, eles têm rejeitado a mim. E deixa eles escolherem um rei para esse rei seu, o chefão deles. Aí esse rei vai exigir as mulheres as virgens, as mais belas do reino para fazer parte do reinado dele. Esse rei vai exigir os homens mais fortes para fazerem parte do reinado dele. Ele vai cobrar os impostos, as riquezas que ele vai querer para sustentar toda a mordomia do seu palácio, como acontecia nas outras terras. Deixa, Samuel. E se eles querem um rei, então deixa. E aprendendo com a história de Israel, que mostra-nos lições verdadeiras, depois desse processo vem o primeiro rei de Israel. Qual foi o primeiro rei de Israel? Saul. Um moço forte, um moço belo, e só que andou mal nos caminhos do Senhor. Não fez o que o Senhor pediu para fazer. E o Senhor falou para Samuel, ó Samuel, eu vou por outro rei, mas eu vou escolher um rei que seja segundo o meu coração. E Samuel, ok, Saul reinou por 40 anos em Israel e foi um mau rei. E vem Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, ele errou. Ele falhou.
mas ele todas as vezes tinha um coração sensível ao Senhor e corria para Deus todas nas falhas deles. Você imagina, um rei não era nada fácil. E ele foi o segundo rei de Israel e andou segundo o coração de Deus. Só que veio o filho de Davi, que foi Salomão. Salomão já foi um rei que usou da mistura dos dois. Ele fez ora o que era bom aos olhos de Deus, ora o que era mal aos olhos de Deus. O começo até do reinado dele estava até caminhando bem. Uma hora ele chegou para Deus e conversando com Deus, Deus falou para ele assim: Salomão, pede aquilo o que é que você quer? E ele pede para Deus assim: Senhor, eu queria sabedoria, porque eu queria ser prudente para decidir todas as coisas que eu resolvo no reino. Para mim poder decidir para as pessoas o que é bem, discernir entre o bem e o mal. E aí Deus falou: sim, eu vou fazer isso por você. E Salomão foi um dos homens mais sábios que a terra, o homem mais sábio que a terra já teve. Porém, ele foi muito sábio para resolver o problema dos outros. Mas se a gente fosse aprofundar um pouquinho na história, a gente vai ver que para resolver os problemas dele, ele tinha um grave problema que era com o quê? Com mulher. Salomão, tem uma Bíblia que diz que ele era louco por mulheres. Realmente, só podia ser louco, porque ele bateu. Eu não sei se no livro dos recordes tem alguém que tenha mais mulheres do que ele, pelo menos. Ele teve 700 princesas e 300 concubinas. Dessas mulheres que Salomão teve, imagina só, ele começou uma, já começa a primeira, que era filha de Faraó. Ele já começa a trazer coisas estranhas para o reinado dele. Vai vendo qual é a história do povo que a gente está falando. Daqui a pouco ele já vai pegar a mulher dos moabitas, ele pega a mulher dos amonitas, ele pega a mulher dos edomitas, dos sidonitas, dos hititas, dos sidônios, perdão, dos hititas. E essas mulheres que ele tomava dessas nações pagãs, começaram a trazer para dentro da cultura de Israel algo que era muito ruim aos olhos de Deus, apesar que Deus já tinha avisado. Deus já havia avisado o povo de Israel que não era para eles se juntarem com povos estranhos ou outras pessoas. Mas se você está vendo o primeiro rei ruim, desobedeceram a Deus. Deus falou assim: por que eles querem um rei se eu sou senhor deles? Eu não estou sendo suficiente, não estou fazendo tudo para eles. E agora veio o segundo rei Davi, Deus ali tentando trazer algo novo para a nação de Israel. O filho então começa a fazer. E quando Salomão, ele começa, à medida com que ele vai envelhecendo, isso na história da Bíblia, você pode ali pegar reis, ali começar a ler, você vai ter histórias lindíssimas. Salomão, quando ele foi envelhecendo, suas mulheres induziram ele a voltar para outros deuses, e o coração dele já não era mais totalmente, a Bíblia diz isso, em 1 Reis 11:4, já não era mais totalmente dedicado ao Senhor. Está entendendo a mensagem? Ele já não fazia mais completo. Ele se dividia entre outros deuses. E a nação de Israel estava absorvendo todo esse tipo de influência que aquele que eles colocaram sobre o reinado estava passando para eles. E aí o Senhor diz para Salomão: você fez tudo que eu reprovo. Você fez muitas coisas que eu reprovo. Tem numa versão bíblica que eu tenho, diz que as mulheres de Salomão, elas poluíram a terra com a fumaça de incenso dos seus sacrifícios, quando eles iam para os montes. Porque imagina Salomão, todo dia lá com as suas mulheres, ia uma, e ali elas iam com seus pedidos, né? E ele ia atendendo os seus pedidos. Olha, meu pai adora tal rei. E aí Salomão ia cedendo para todas essas mulheres, porque era onde o coração dele estava indo. Mas o Senhor fala: eu vou tirar o reinado de você, porque você não andou nos caminhos do seu pai. Mas eu não vou fazer isso com você, mas na linhagem do teu filho. Então teus servos vão assumir o poder. E aí, na história de Israel, já começa a entrar uma outra coisa. Porque nesse reinado, foram os 3 reis em seguida, mas o reinado era unido. Ele era um reino unido, Israel era uma nação só. Só que aqui agora, como a Bíblia diz que reino dividido não subsiste contra ele mesmo. E aí o que acontece é que o reino se cumpre o que a palavra de Deus diz,
E Israel teve então, agora nesse período, depois de Salomão, o filho de Salomão, Reoboão, e um servo, ou seja, um dos homens que assume o poder, faz ali comprou uma revolução, e ele abre outro reinado, que é o reino norte e o reino sul. No reinado norte, reinaram mais 20 reis, perdão. E no reinado do sul, reinou mais 20 reis. No reinado do norte, todos esses reis, então, esse primeiro rei, Jeroboão, o que ele faz? Ele leva 10 tribos, eram 12 tribos, 10 vão para lá, 2 ficam para o reino do sul. Vai vendo a história. No reino do sul, desses 20 reis, 12 foram maus. 4 foram bons. 4 foram iguais a Salomão. Ora fazia o que era bom, ora fazia o que era mal. No reino norte, então, no reino norte de Israel, dos 20 reis, todos foram ruins. E é nesse reino ruim, então entendeu a história de Israel? Israel era unida, daqui a pouco Israel se divide. No reino do sul é um reino melhor, vamos dizer, Judá e Benjamim, as 2 tribos ficam ali. E tem 4 reis ali que conseguem. Na outra, 20 reis que assumiram outro reino, todos foram ruins. E é nesse reinado, então, de gente ruim, de reino ruim, todo confuso, que vem 2 personagens, que é onde a mensagem entra. Entendeu todo o pano de fundo agora? Ficou fácil a história? Que é no reinado de Acabe, que era o quê? Acabe era marido de quem? Mulher, show de bola, hein? E se você pensa que Jezabel só reinou no reinado do Acabe, não. Ela continuou no reinado dos outros 2 filhos. Se você for na Bíblia procurar, você vai ver que Jezabel ainda durou um tempo. Até que quando vem Jeú ali, ela cai. Mas os filhos tiveram um governo ruim por causa da influência dessa mulher. Então Jezabel não morreu só quando Acabe morreu, não. Quando Acabe morreu, Jezabel continuou. E vem esses 2 homens que é Elias e Eliseu. 2 homens de Deus que marcaram a história. E o que Deus colocou no meu coração, porque eu estava lendo para preparar a mensagem da semana passada. E na hora que eu lia, porque eu queria ler os capítulos antes para refazer, porque são muitas coisas, e a gente tem que ler, sempre ler, porque a cabeça não dá conta de tudo. E eu leio sempre os capítulos antes, os capítulos depois, para refrescar a memória, lembrar das coisas, e algo me chamou a atenção, falei, Deus, eu tenho que falar sobre isso, o Senhor está dizendo alguma coisa para mim. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Reis 19. Então entende o período que esses 2 homens vão aparecer agora, né? Período nada fácil, período muito difícil. 1 Reis 19 a 21. Primeira Reis, amém? 19, versículo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Acharam? Então Elias, é isso que diz na sua Bíblia? Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo e despedir do meu pai e da minha mãe, disse então. E aí irei contigo. Aí Elias diz, vai, volte. Pelo que fez. E Eliseu voltou e apanhou a sua parelha de bois, matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ela ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Aqui começa a história desses 2 homens de Deus. Deus havia falado, olha,
você não está sozinho, Elias, existem servos de Deus, existem profetas de Deus, não se desespere. Mas é assim, eu vou preparar, eu tenho um jovem, um rapaz aí que você vai andar com ele, você vai preparar ele para ser seu sucessor. Eliseu aqui era sucessor desse grande profeta Elias. E Elias então chega e joga a sua capa sobre ele, e ele vai então ali se preparar. Lembre-se que o contexto histórico que nós estamos falando era um contexto histórico completamente difícil. Não era nada fácil a situação que eles viviam. Era uma situação de reinados ruins. O povo estava com a cabeça toda deturpada. Elias sofreu muito por causa disso, perseguição de Jezabel. E ele agora, Deus fala, vai que eu vou preparar um homem para você. E essa história, por causa de alguns fatores que me chamaram a atenção, é uma história de amizade, é uma história do que? De lealdade, é uma história de respeito em Deus pelo homem de Deus. E é uma história também de oportunidade, de um verdadeiro servo de Deus, que era o caso de Eliseu. Ele agarra essa oportunidade que ele teria naquela hora de andar com esse homem de Deus. Elias, então, para Elias, começa então a caminhada para o seu final de ministério. E para Eliseu começa a sua caminhada para o quê? Início do seu chamado e do ministério. No nome de Elias significa o Senhor é Deus. E o nome de Eliseu significa o Senhor é a salvação ou Deus salva. Então entra o Senhor é Deus e a salvação de Deus continua através da vida de Eliseu. Os tempos não eram fáceis, a tarefa era muito difícil, e Eliseu então não perdeu seu timing, ou seja, não perdeu seu tempo, e ele começou o que? Ir atrás do homem. O que ele fez? Quando Elias joga a capa sobre ele, ele não perde tempo, ele fala, a única coisa que ele pede, deixa eu voltar para os meus pais, despedir deles, porque provavelmente, segundo os estudiosos bíblicos, eles dizem que ele era a 12ª vamos dizer, na parelha dos bois, ele era o 12º homem. Provavelmente ele era um dos que controlava tudo, então devia ser a terra do pai ou da mãe, então deveria até ter uma condição financeira boa. Se bem que também naquela época eles dividiam, as pessoas se juntavam para fazer as suas colheitas, para fazer os seus plantios. Mas vê que ele volta para o seu pai, para a sua mãe, e ele, antes de ir embora, ele resolve dar como se fosse uma festa. Ele se despede ali, pega a sua parelha, ele fala, eu não vou mais utilizar isso mesmo, queima aquilo, aproveita, mata o boi e dá um churrasco para todo mundo ali e vai atrás de quem? De Elias para seguir seu ministério. E esse era um novo tempo que chegava na vida destes dois homens de Deus. Você já ouviu falar sobre Cronos e Kairos? Já? O que é Cronos e o que é Kairos? Muito bem. E tem mais um tempo que também é empregado no grego, que é Ion, que se diz, por exemplo, do templo sagrado, um templo que, por exemplo, as horas não passam cronologicamente, é aquele tempo sem uma medida precisa. Mas no contexto do que a gente vê, olha que interessante, muitas coisas que a gente pega e que a gente segue vem dessa mitologia grega. Cronos, na mitologia grega, era um deus que devorava os seus filhos. Assim como o tempo devora-nos como seres humanos. É ou não é verdade? Cada ano que passa, nós somos devorados pelo tempo. Cada ano na nossa vida, esse tempo vai nos corroendo. Então, essa palavra cronos, ela vem de um tempo que há uma contagem na vida. Esse mundo que a gente vive, de um tempo de segundos, milésimos de segundo. Ontem mesmo vimos aí o Bolt, né, na sua última corrida. Ele falou, eu vou bater o próprio recorde, e conseguiu bater o próprio recorde, e foi sua última corrida, e se você notar, ele sai exatamente igual como todo mundo. Eles entregam para ele
ou menos do que os outros, ou igual aos outros, e quando chega no final ele está longe. Por quê? Porque esse é o Cronos, é um momento de minutos, de segundos, de milésimos de segundo. Recordes estão sendo batidos nesse milésimo de segundo. Esse é o tempo que a gente conta. Esse é o tempo que a gente tem na correria da nossa vida. Só que o Kairos é exatamente esse momento oportuno. É um momento que a gente tem de oportunidade, do certo, daquilo que é supremo na nossa vida. Presta atenção que interessante, essa história também vem da mitologia. É uma palavra grega que foi empregada na teologia, porque foi escrito em grego, e ela tem seu peso e seu entendimento. Kairos era um deus também, o filhinho mais novo de Zeus. Ele andava nu e ele só tinha uma franja na cabeça da frente, isso na mitologia grega. E quando ele passava, como você não tinha roupa para pegar, não tinha nada para pegar ele passava muito rápido. Então a única forma de você agarrar Kairos seria pela franja da frente. E se você não conseguisse agarrar Kairos pela franja da frente, ele passava. Então ele não representa, por exemplo, Kairos não representa o passado e não representa o futuro. Representa o tempo presente. São as oportunidades, porque você não tem como pegar o passado, você pode lembrar dele. Você não tem como saber do presente ou pegar o futuro, e pegar o futuro. Mas o presente a gente aproveita ele. As nossas decisões nos momentos nós aproveitamos. A teologia também pega esse melhor momento, esse instante, que ela prega isso, porque a palavra kairos, ela significa exatamente isso. A parte que não é quantitativa, que do Cronos é a parte que ela é qualitativa. Está entendendo? Consegue perceber? Ela não fala de tempo, mas ela fala de qualidade. Ela fala do momento que você pode aproveitar ou não. Ela fala do momento que você, é agora, eu vou aproveitar esse momento. É como se o da mitologia grega estivesse passando, você aproveita e agarra para o cabelo. E daí vem aquela frase que diz assim, que diz, agarrar a oportunidade, não é? Pelos cabelos, já viu essa frase? Vem da mitologia grega. Ou não deixar a oportunidade escorrer pelos dedos, pelas mãos. Vem dessa mitologia grega, desse homenzinho feio, né? Devia ser muito bonito, né? Com aquela franja. Só que trazendo então isso para a Bíblia, porque a Bíblia no Novo Testamento foi escrita em grego, ela é em grego, escrita na linguagem grega. Essa palavra ela aparece muito. E Eliseu aqui, ele aproveita uma oportunidade e ele não deixa essa oportunidade escapar pelos dedos. Essa oportunidade para Eliseu, ela foi algo que ele colocou em seu coração. Ele notou o que estava acontecendo ao seu redor, porque chega ali Elias, coloca a capa sobre ele, e ele corre então, para o mais rápido possível seguir esse servo de Deus, aproveitando o quê? Esse kairos de Deus. Entendeu o que é kairos? Esse tempo de Deus na nossa vida, esse tempo de Deus que cada um de nós temos. Você está nesse kairos de Deus hoje. Eu estou nesse kairos de Deus hoje na minha vida. E o primeiro, relacionamento. Valorizando a nossa amizade. Pega aí, continua na tua Bíblia, abre 2 Reis, pula um pouquinho para frente de onde você estava. Abre no capítulo 2, versículos 1 e 2. Esses versículos me chamaram muita atenção, porque você vai vendo que a Bíblia ela vai falando e refalando, refazendo ela constantemente, tá? 2 Reis, capítulo 2, capítulo 2, versículos 1 e 2. Pouco antes do Eterno levar Elias em seu redemoinho, ou seja, levar ele em seu redemoinho, Elias e Eliseu saíram numa caminhada partindo para onde? Para Gilgal. Yeah? Elias disse a Eliseu. O que Elias disse para Eliseu? Fica aqui, o Eterno me mandou tratar de um assunto, hein? Eu vou lá para Betel. E o que Eliseu disse para ele? E os dois foram juntos.
Agora continua, 2 Reis 2, 4. Vai 2 versículos para frente. Só observa a história. Depois disso, Elias disse a Eliseu, fique aqui. O Eterno me mandou tratar de um assunto aonde agora? Então já não é mais Betel. Agora é aonde? Jericó. E Eliseu respondeu o quê? E os dois? Juntos. Agora vai para frente. 2 Reis 2, 6. Depois disso, Elias disse o que para Eliseu? Porque o Deus me mandou tratar num assunto perto do Jordão. E Eliseu disse o quê? E os dois? Percebeu a história? Gente, esses versículos me chamaram tanta atenção. Que relacionamento. Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando assim, ó, pela sua vida, pela minha vida, por Deus eu não largo você. Eu vou com você aonde for. E olha que aqui ele ainda não sabia. Elias não tinha chego para ele e falado que, olha, o que você quer que eu te faça? Por que a Bíblia coloca 3 vezes e dá esses lances de 3 vezes a insistência num relacionamento? Eu não sei por quanto tempo, não dá para precisar em matéria de cronos, a gente pode ter uma ideia de quanto tempo eles andaram juntos. Mas Elias falou assim, eu não te deixo sozinho, eu vou com você. E isso hoje na nossa realidade, em matéria de relacionamento, olha, eu vou fazer um negócio, vai, depois a gente se encontra. Esses relacionamentos que nós estamos falando aqui, não é relacionamento que a gente encontra no restaurante, não é relacionamento que a gente encontra a gente está falando aqui de relacionamento que é trazido por Deus. Relacionamento que é esse aqui, ó. Que é diferente do relacionamento e amizades que a gente tem lá fora. Porque é um relacionamento que tem uma visão, e deve ter essa visão, que é a visão celestial. Estes homens tinham algo entre eles que os unia, que chama, né? Deus. Algo acontece no coração desses 2 homens que o mestre se torna amigo do que está aprendendo, do aprendiz. E o aprendiz respeita tanto o seu mestre que quer andar com ele, quer estar com ele. Mas segue aí para frente, a amizade e o respeito. A 2 Reis 2, 3. Capítulo 2, versículo 3. Você vai, estamos aí, ó, não vai fugir aí desses versículos. Em Betel, lembra do primeiro lugar que Elias falou que ia e ele falou, eu vou com você? Em Betel, os discípulos dos profetas, porque haviam as escolas dos profetas, não tinha só ele, porque existiam outros homens de Deus, e eles viram Eliseu e disseram assim, você sabe que hoje, o quê? O Eterno vai levar o Elias. E o que Eliseu respondeu? Sim, eu sei, mas não quero falar disso. Sabe o que significa essa palavra? Eu fui pesquisar, eu falei, essa palavra tem alguma coisa, porque uma Bíblia diz uma coisa, vamos falar o que eles estão falando. Ele está falando mais ou menos assim. Mas não estava preocupado porque ia fazer uma multidão, se ele ia subir, não. Meu amigo vai embora. Fala nada não. Não fala nada. Sente amizade? Amizades em Deus? Pessoas que a gente conhece todos os dias e que hoje, por causa dessa nossa correria do Cronos na nossa vida, a gente acaba passando desapercebido. Gente, que momento maravilhoso e oportunidade maravilhosa que nós temos de aprender junto a palavra de Deus e andar nesse mesmo Espírito de Deus. Não há nada que se compare a isso. Aliás, há Jesus. Porque Ele é isso. É isso que o Espírito Santo de Deus quer que nós entendamos. Mas vamos lá, 2 Reis 2, 5. Em Jericó,
Os discípulos dos profetas disseram o quê? Lembra, Jericó era o segundo lugar. A Bíblia é fantástica, porque ela vai dando algumas histórias que a gente lê, a gente nem presta atenção. Lembra? A primeira foi aonde? Betel. A segunda foi aonde? Jericó. Olha aqui. Você sabe, os profetas, né, os discípulos dos profetas disseram assim, você sabe que hoje o Eterno vai levar, Deus vai levar o seu mestre embora? E aí Eliseu fala a mesma coisa. Fala nada não, deixa para lá. Por quê? Dói. Eliseu, ele sabia que o seu mestre, que o seu amigo, que o seu companheiro, ele ia embora. Eu me lembro, gente, quando eu saí de Londres em 2012, eu teria que passar tudo aquilo que eu já tinha passado em 2001, que eu tinha passado já em 2004, que eu ia ter que deixar minha esposa em casa. E eu teria que vir aqui bater de novo de frente com essa vida aqui e começar a vida novamente em Londres. E o dia que eu olhei para minha esposa, a semana que eu já sabia que seria aquela semana, meu coração estava muito feliz de poder ter a oportunidade de estar voltando para Londres e constituir vida novamente em Londres. Mas aquela semana para mim foi uma semana horrível. Era uma mistura de eu preciso ir, eu preciso encarar esse desafio pela minha família, porque eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, mas ao mesmo tempo, quando eu olhava para minha esposa, daqui 5 dias eu já não estou mais com ela, daqui 4 dias eu não vou estar mais com ela, daqui 3 dias eu não vou estar mais com ela, daqui 2 dias eu não vou estar mais com ela, daqui 1 dia eu não vou estar mais com ela, e a última noite, e eu não sabia quanto tempo é que eu iria ficar sem poder vê-la novamente, porque eu teria que encarar uma nova etapa. Esse é o sentimento de uma verdadeira amizade. O casamento existe. O casamento não tem que ser como Salomão, porque se nós formos para o lado do Salomão, nós vamos ficar andando fora do caminho de Deus. Mas o casamento tem que ser uma amizade. E eu acredito que uma das coisas que se aproxima mais na minha vida, e se eu falar para você que se eu lembro disso hoje, me dói. Porque eu falo, Deus, eu não quero novamente. Ficou uma experiência, ficou uma cicatriz que eu tive que largar minha esposa lá e tive que encarar 7 meses aqui sem ela. Mas a primeira vez foi 1 ano e meio sem minha esposa. A nossa vida, ela tem realmente coisas grandiosas, momentos grandiosos em nossos relacionamentos. E tem coisa que chega a doer até de lembrar, só de lembrar dói. Porque a gente não quer novamente. Terceiro, lealdade recíproca. E aí, abre ali, então, 2 Reis 2, 7, até uma parte do versículo 9. 50 discípulos dos profetas, então, eles ficaram o quê? Observando de longe. Acompanhem na sua Bíblia. Quando os 2 pararam na margem do Jordão, todo mundo ficava observando, porque eles já sabiam que algo ia acontecer. Deus ia levar Elias. E aí Elias pegou sua capa, enrolou, bateu na água e dividiu o rio Jordão, e eles passaram por seco. Quando eles chegaram do outro lado, Elias disse a Eliseu, olha aqui, o que eu posso fazer por você antes de eu ser levado embora? Peça o que você quiser. Gente, uma verdadeira amizade se importa. Ele ia para onde? Para o céu. Ele estava indo para Deus. Ele estava indo embora. Ele estava indo, mas esse é meu amigo, eu não posso ir embora sem fazer algo por ele. Pede o que você quer que eu faça por você. Uma verdadeira amizade. E os grandes estudiosos, né, eles dizem exatamente isso, que quando Eliseu ele chega, ele pede o que para ele? Me dá o dobro do teu espírito. Sabe o que é mais ou menos? Vamos lá para a cultura judaica. A cultura judaica diz o seguinte, se você for lá para Deuteronômio 21, 17, que a primogenitura era um direito em dobro era o direito do jovem, por causa que eles consideravam mais ou menos a questão do dobro, porque ele levava a virilidade do pai e ele herdava o que é a sequência familiar do pai. Então ele era o homem mais, vamos dizer, depois do pai ele seria o homem mais respeitado da família. O que Eliseu pede para ele aqui é aquilo que ele imagina como cultura judaica.
Ele pede, olha, eu vejo você, meu amigo, você é um exemplo para mim de homem de Deus, e eu quero seguir os seus passos, eu reconheço você como homem de Deus, e eu quero que Deus me dê porção dobrada, me faça de você um filho espiritual teu. Está entendendo? Não é eu quero poder, porque se for hoje olhar, todo mundo vai falar, ele recebeu poder, ficou 2 vezes mais poderoso, e fica todo mundo fazendo conta. Se ele fez 7 milagres, ele tem que fazer 14, se o outro fez, e fica todo mundo achando matemática para resolver. Tem muita coisa que tem, mas a gente esquece de perder a essência da mensagem. A essência da mensagem é que ele não estava interessado no poder, ele estava interessado naquilo de bom que na vida do amigo dele tinha. Agora a minha pergunta para você o que você tem de bom como servo de Deus, que as pessoas olham para você e podem dizer para você, olha que lição, puxa, eu queria ser igual a você. Falaria a mesma coisa, eu queria, olha, a porção dobrada do que tem de unção na tua vida, eu queria na minha. Responsabilidade muito complicada, acho que é uma responsabilidade da mesma que cantar a música que o Du falou. Porque muitas vezes as pessoas olham para nós e a referência que elas têm, eu não queria ser igual a ele não, isso é triste. E aí você vai falar, porque ele é do mundo, mas dentro da igreja tem muita gente que fala, é bem assim, eu não queria ser igual não. Mas a mensagem que Eliseu, aqui na Bíblia mostra sobre Eliseu, é que ele falou, eu te admiro. E a pergunta de Elias foi maravilhosa. Porque ele fala, meu amigo, eu vou embora, mas o que você quer que eu faça por você? Só que a resposta de Eliseu foi dupla maravilhosa, porque ele fala assim, poxa, eu quero ser meu amigo igual você, eu quero ter porção dobrada do que você tem, eu quero ser seu filho espiritual, eu quero ser seu primogênito. E isso me lembra, se a gente seguir depois mais para frente, aí quase aqui é 800 anos, 830, 850 antes de Cristo. Então, 800 anos depois vem Jesus, e Jesus fala a mesma coisa. Quando ele está com os seus discípulos, está na hora vai chegar o momento final de Jesus, e o que ele fala? Ele olha para Deus assim, ele fala, Senhor, eu não ficarei mais nesse mundo. Isso está em João 17, 11. Mas eles ainda estão no mundo, Senhor. Não é igual. Não parece a mesma coisa? Eu estou indo embora, mas eles vão ficar, Senhor. Eu vou para ti, Deus. Eu vou para o Senhor, meu Pai. Mas protege meus amigos. Cuida deles. Cuida desse povo de Deus. Você vê o amor de Deus por nós? Você vê o amor de Jesus por nós? Porque isso se estende para todos nós. Porque cuidar deles era cuidar de nós. Cuidar deles é para que esse evangelho chegasse inteiro para frente, porque as ciladas, as coisas que se levantariam por cima deles seriam imensas. Eu encerro essa mensagem dizendo uma coisa, uma música de Michael W. Smith, que chama-se Friends. Você já viu essa música? E essa música ela diz assim, and our friends are friends forever. If the Lord of them. And a friend will not say never, cause the welcome will not end. Though it's hard to let you go, in the Father's hands we know that a lifetime is not too long to live as a friend. Os amigos são amigos para sempre. Se no Senhor, ou se o Senhor for Senhor de ambos. E um amigo não dirá nunca, pois sempre será bem recebido por um irmão e pelo outro. Embora seja difícil de ver ele partir, nas mãos do Pai, nós sabemos que uma vida inteira ela não é tão longa para nós vivermos como amigos. Essa nossa amizade, essa amizade que agora nós falamos, amizade em Deus, ela é eterna. Essa foi a mensagem que Deus ministrou no meu coração, simplesmente por ler a palavra de Deus, preparando uma mensagem. E essa palavra ficou batendo todos os dias no meu coração e na minha vida. Falei, Deus, eu preciso aprender com isso. Eu preciso aprender com essas histórias de vida.
que eu preciso andar nesse foco da amizade, que eu preciso andar nesse foco, porque essa amizade chama-se corpo. A Bíblia chama de corpo, corpo de Cristo. Essa união que eu tenho contigo, esse prazer que Deus me deu de poder hoje ser pastor de vocês, não se compara a nada nesse mundo. Isso não é uma responsabilidade, isso é amigo. Isso é caminhar juntos, é andarmos juntos, é entendermos os problemas uns dos outros, mas entrarmos em luta em Deus, porque Ele é o nosso Deus. Ele é a nossa força, Ele não é a minha força, Ele é a nossa força. A sua família em Jesus tem que ser a minha família. A minha família em Jesus tem que ser a sua família. Isso é Deus. Isso é Deus. E eu gosto muito de usar essa palavra, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. E eu quero que Deus sempre fale. E eu quero que Deus ministre. Para que nós possamos ser melhores em tudo o que nós fazemos. Inclusive como amigos. Em Deus. Se coloca de pé. Se você puder, abraça o seu irmão que está do teu lado. Às vezes você nem conhece ele. Mas pode ter certeza de que isso é um presente de Deus. Porque uma vida inteira ela não é tão longa para a gente ser amigo. E amigo de verdade. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito que se move no nosso meio e cuida de nós, Deus. Obrigado porque, assim como nós lemos no Salmo 139, o Senhor, Ele sonda, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, Jesus. E Ele sabe, Senhor, aquilo que ronda, Senhor, em nós, os problemas, Senhor, que estão diariamente em nós, Senhor. Mas nós queremos confiar na Tua palavra, Deus. Nós queremos ouvir o que o Teu Espírito tem para nos dizer. Nós queremos, Senhor, ser mais amigos, sim, Deus. Nós queremos ser mais chegados, nós queremos aprender, Senhor. Eu não quero só ser pastor para pregar, não. Eu quero ser um pastor, Senhor, que ajude as pessoas a crescerem também, Senhor. Para novos pregadores, para novos ministros, para novos músicos, Senhor. Para pessoas desenvolverem seus talentos, Deus. Para ajudar, Senhor, para abraçar, Senhor, para chorar junto, para rir junto, Deus. Pai, me ajuda, Senhor, me ajuda, Deus. Ajuda a tua igreja também, Senhor. Cada um de nós a entendermos, Deus, aonde o Senhor quer nos levar. Aquilo que o Senhor quer fazer conosco, Deus. Nós queremos ser assim como Eliseu foi, Deus. Colocar o nosso coração no Senhor e descansar, Deus. Apenas, Senhor, confiar, Deus. E fazemos o nosso melhor, Senhor. Para que nós possamos continuar nessa amizade, crescendo em prol do teu reino, Deus. E com certeza, Senhor, as hostes do diabo, Senhor, aquilo que se levanta contra nós não vai ter poder, Senhor, porque nós não vamos ser um reino dividido, nós vamos ser um reino unido. Unido em Ti, Deus. Pai, não nos ensina somente como igreja, como aqui Link Church, mas todas as igrejas que professam seu verdadeiro nome, Senhor. Teu Espírito não fala só aqui, o Seu Espírito fala em todos os lugares. E essa nação precisa, Senhor, ouvir a Tua voz, Deus. Que o Senhor use-nos, que o Senhor fale através das nossas vidas e que o Senhor realmente queima com o Teu fogo, Senhor, e traga transformação nestas vidas. Porque é isso que o Senhor faz e o Senhor sabe fazer melhor do que ninguém, Deus. Ninguém sabe fazer melhor do que o Senhor faz. Se alguém, Senhor, precisando, Senhor, dessa ajuda Tua, porque passa por momentos difíceis, vem, Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer isso, Senhor. Se há necessidade da ajuda mútua como povo, porque é isso que nós pregamos, estamos aqui, Senhor. Para sermos usados por Ti, pelo Teu Espírito, porque Ele habita em nós, Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado, Senhor, pelos diáconos dessa igreja. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que fazem parte do louvor, Deus. Aqueles que trabalham na técnica, Senhor. Aqueles que fazem, Senhor, seu trabalho em tantas áreas na igreja, Senhor. Que se dedicam tanto pela Tua casa, Deus.
Muito obrigado, Senhor, por essa igreja, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, de pouco em pouco, Senhor, dia após dia, nos fazer crescer, Senhor, no Teu Espírito, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor, porque